Assunto muito comentado ao longo da semana e que representou a presença de muitos e-mails de ouvintes aqui perguntando como é que fica a história da caderneta de poupança depois das mudanças já perpetradas pelo governo. E então nós vamos agora conversar a respeito desse assunto com ele, que é doutor em economia, o nosso querido doutor Rubens Teixeira. Muito bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois doutor Rubens, explica aí para os nossos ouvintes exatamente o que mudou, digamos assim, na caderneta de poupança e o que se pode esperar daqui para frente. Quais serão os benefícios dessa mudança, se é que haverão? Fernando, só para os ouvintes elas, né, inteirarem do assunto, a regra do rendimento da caderneta de poupança, até antes desta modificação, a caderneta de poupança rendia 0,5% ao mesmo STR. A partir do dia 4 de maio, foi implantada a seguinte modificação. A poupança, no caso de a taxa Selic, quando a taxa Selic for menor ou igual a 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic mais TR. Isso para novos depósitos e novas contas. Por que isso? Veja só, os fundos de investimento, eles normalmente têm uma rentabilidade maior do que a poupança, quando a Selic ela está em níveis elevados, e as pessoas que têm mais recursos aplicam nesses fundos e têm um rendimento maior. Mas deixa eu explicar aqui para o ouvinte entender como funciona isso. Esses fundos que têm suas carteiras títulos públicos, eles rendem mais porque esta taxa de juros Selic, quando ela remunera esses títulos públicos, esse dinheiro de remuneração está vindo do Tesouro Nacional. Então, essas pessoas que têm muito dinheiro e colocam seus recursos investidos em fundo de investimento e recebem esse retorno maior do que a poupança, esse recurso está vindo do Tesouro Nacional. Ou seja, quem tem mais recursos, ele termina ganhando mais dinheiro. E aquele que tem menos, quando não tem recursos para investir em fundo de investimento, ou não ganha nada, ou se tiver poucos recursos investidos lá, ganha pouco. Então, o que o governo pretende? A presidenta Dilma Rousseff está determinada a reduzir a taxa de juros da economia, não só da Selic, como tem feito, mas também os juros dos bancos. Vamos tentar construir uma outra ideia. Para que serve o sistema financeiro? O sistema financeiro, ele não pode ser uma estrutura que ele funciona apenas para fazer a ciranda financeira. Ou seja, eu tenho uma instituição financeira, então pego o título do governo, Tesouro Nacional, e monto um fundo, me remunero com as taxas de administração desse fundo e remunero as pessoas que compram cotas desse fundo. O sistema financeiro tem como finalidade, a finalidade correta, ele financiar o sistema produtivo. Ou seja, ele emprestar recursos para que as famílias ou que as empresas elas se financiem quando precisarem. Por exemplo, se nós tivermos um sistema financeiro funcionando da melhor maneira, as empresas poderão tomar recursos emprestados para que possam crescer, para que possam aumentar seu parque industrial, para que possam produzir mais, e com isso gera mais emprego. Aí parte da remuneração das empresas, da produção, aí sim são pagas a quem prestou o recurso, que é um ente qualquer do sistema financeiro. Então, essa distorção de nós termos apenas recursos remunerados de juros advindos fundamentalmente de títulos públicos, isso não gera crescimento para a economia. Então, aí com esse objetivo de redução das taxas de juros, no modo geral, da economia, em que não só a Selic, mas também a taxa de juros dos bancos, isso iniciado pelos bancos públicos e depois acompanhados por alguns bancos privados,
isso gera a seguinte situação: como a Selic ela está caindo e tem perspectiva de cair, chegará um momento em que a caderneta de poupança ela seria mais atrativa do que os fundos de investimento, por conta do padrão de rentabilidade antigo, vamos dizer assim. Para que isso não aconteça e as pessoas tirem os recursos dos seus fundos de investimento e migrem para a poupança apenas para ganhar mais, foi criado esse mecanismo para que a poupança, quando a taxa Selic for menor ou igual a 8,5% e com isso os fundos deixarem de ser mais interessantes para aqueles que têm mais recursos, aí não vai ser interessante também colocar na poupança apenas como especulação ou para ter um rendimento melhor. As pessoas que tiverem seus recursos nos fundos, elas vão ganhar menos, porque o Tesouro vai pagar menos pelos títulos públicos, ou seja, o país vai pagar menos por conta dos títulos públicos do governo. Com isso, quando o país paga menos juros, sobra mais recursos para investimento, sobra mais recursos para a construção de infraestrutura, de hospitais, de estradas, enfim, favorece o crescimento do país. Há quem diga, quem defende os juros altos, até porque tem interesse que os juros sejam altos, dizem, não, vai gerar uma inflação porque as pessoas vão poder comprar mais e vai ser inflacionário porque a produção não vai dar conta. Pois é, no primeiro momento é importante que as indústrias cresçam para que dê conta dessa produção. Porque se as pessoas forem comprar mais, isso vai aquecer a economia e a gente espera que as empresas cresçam e deem conta de não só gerando empregos, mas também aumentando sua produção, sua produtividade, para que atendam à demanda. E essa história de que os juros altos ele segura a inflação, é importante nós entendermos que os juros altos também é fator de custo, porque se uma empresa toma um dinheiro emprestado a juros elevados, automaticamente ela vai repassar esse valor dos juros para o seu produto, ou seja, os juros altos também inflacionários. Então, só que se nós observarmos o que está sendo veiculado em boa parte da imprensa, e lógico que a imprensa ela é livre, e cada setor aponta ou questiona ou coloca as opiniões que mais estejam de acordo com o seu ambiente, vamos dizer assim. Então, mas o que se pretende do governo é efetivamente reduzir o juro da economia para que nós possamos ter melhores condições de desenvolvimento econômico, melhores condições das pessoas adquirirem suas casas pagando valores, prestações menores, melhores condições das pessoas poderem fazer financiamento e pagar juros menores, saldar suas dívidas com juros menores, enfim, o que se pretende daí é uma economia mais saudável e menos agressiva para aquele que precisa de financiamento, porque os juros hoje tem sido reduzido, mas ainda estão altos. O juro ele é corrosivo. Por quê? Porque paga juro quem não tem dinheiro para pagar à vista. E ganha o juro quem tem dinheiro. Então, se o juro for muito alto, o que acontece? O cara que está emprestando, ele está ganhando demais. E o que não tem, está pagando demais. Ou seja, o que tem está ganhando muito mais e o que não tem está perdendo muito mais. Então, é necessário no país haver efetivamente uma equalização da questão dos juros, que são muito elevados hoje, com essas medidas que o Banco Central tomou e que o governo tomou. Entraram numa sequência de quedas e nós esperamos ardentemente, ansiosamente, em nome do benefício que vai gerar para a sociedade, Fernando, e especialmente os mais pobres, que essas medidas tenham sucesso e que a inflação que estão dizendo que pode ser gerada, que não ocorra, que seja controlada e que a nossa economia efetivamente se chegue a juros em patamares internacionais
para que o nosso povo seja menos asfixiado com suas condições de vida, com as suas condições de emprego, enfim, com a sua capacidade de compra, né, e de bem-estar social. Então, eu acredito que o Brasil esteja vislumbrando uma possibilidade maravilhosa de nós melhorarmos esse cenário. Vamos torcer para que tudo dê certo, esperamos que todos os agentes da economia envolvidos nesse processo sejam cooperativos, ou seja, que aqueles que têm recursos para emprestar às instituições financeiras o façam, aqueles que têm perspectivas de crescimento da sua empresa aqui, tomando dinheiro emprestado, façam planejamentos corretos para que a empresa cresça, gere emprego e possam pagar as instituições financeiras que emprestaram o dinheiro, e viva a redução de juros pagos pelo Tesouro Nacional. É o que todos nós esperamos e é isso que o Banco Central está trabalhando, o governo está tomando uma iniciativa muito arrojada nesse sentido e a gente está torcendo para que dê tudo certo. É verdade, vamos torcer para que isso aconteça realmente. Doutor Rubens Teixeira, muito obrigado por sua participação na madrugada de hoje. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado, forte abraço. Forte abraço. 40 minutos.